Deus me trouxe a memória de uma coisa da minha infância. Na minha infância, a gente brincava muito na rua. Era o tempo que ainda se brincava na rua. Uma coisa boa, gente. Coisa boa era brincar na rua. Era muito gostoso. E eu lembro que eu era doida com vôlei, desde muito pequena. Eu era muito doida com vôlei. E juntava aquela galera toda da rua, a meninada toda da rua, os coleguinhas todos da idade, né? Quando você começa com vôlei, você já está ali com uns 12 anos, né? Por aí, né? E tinha os bambambam da rua, né? A turma que era boa. Ou até na escola também, acontecia isso na escola também. Tinha aqueles que eram os bons. E os que eram bons eram sempre o capitão do time, né? Ou aquele que ia ser o que ia escolher o time dele. Então, eles tinham dois times, eles escolhiam os dois melhores para ser o capitão daquele time, e esse capitão é que ia escolher, entre toda a galera da rua, quem é que ia para cada time. E aí os dois ficavam escolhendo só os que eram bons, né? Então, o time A escolhia fulano, 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 e o outro ficando, ciclano, ciclano, ciclano. Imagina quem sobrava? Eu. Ninguém me queria. Ninguém me queria, porque eu era muito ruim. Quem vai querer um ruim no seu time? Ninguém. Ninguém vai querer uma pessoa ruim no seu time. E eu me lembro que eu e mais um outro lá sempre ficava sobrando, sempre ficava sobrando. Isso tanto na rua, quanto na escola também acontecia, se repetia igual, idêntico. Não é porque mudou o ambiente que a Carla mudou, não. A Carla era ruim na rua, era ruim na escola também, e não jogava nada. Não é? E tinha aquela... Como é que falava aquela pessoa que você colocava ela só por misericórdia dentro do time, que era carta branca, né? Não era isso? Carta branca? Pois é. Só quem é forte conhece quem é o carta branca. Eu era os carta branca da vida. Botava você lá, você não pegava bola nenhuma, você só estava para não sair chorando, para não reclamar com os pais depois. Mas, enfim, por que isso me trouxe a memória? Porque os ruins nunca vão para os times. Eles são sempre carta branca. Os bons que estão ali sempre vão escolher os outros bons, sempre vão escolher aqueles que são, às vezes, até melhores do que eles. Não é assim? Mas a notícia é boa, e que eu aprendi muito tempo depois, porque eu sofri muito com isso. A gente sofre. Você é pré-adolescente, você sofre com aquela história, não é? Você nunca ser escolhido. E quando você é escolhida, você é escolhido porque não tinha outra opção. E a gente sofre com isso. Mas muito tempo depois eu descobri o seguinte, que o maior capitão de todos os tempos me escolheu para o time dele. Entende? E ele escolheu você também para o time dele. E é muito show, porque a gente sabe que as pessoas escolhem os fortes. Deus também, ele escolhe os fortes, os fracos, mais ou menos, aqueles que estão no meio do caminho. Deus escolhe todos nós. Então, é muito legal, porque o capitão do time principal da minha vida e da nossa vida, ele nos escolheu para o time dele. E ele escolheu a gente para o time dele porque existe um jogo a ser jogado. Existe, de verdade, um jogo a ser jogado chamado vida. A vida é um jogo para ser jogado. E quando a gente joga do lado do time certo, a vitória é certa. Entende? Quando nós jogamos do lado do time certo, a vitória ela é certa. E eu tenho visto, eu tenho andado por aí, e não é porque essa pandemia paralisou as pessoas que me paralisou, não. Eu viajei, tenho andado, continuo. Mas, mesmo de março para cá, eu não parei. Né? E nessa caminhada eu vi tanta gente cabisbaixo, curvado, olhando para o chão. Olhando para o chão. E Deus me trouxe uma outra coisa no meu coração. Não vai olhar para o chão, não vai caminhar olhando para o chão, não. Vai caminhar olhando para os céus. A nossa vida é essa, é uma vida de quem caminha olhando para os céus, de quem caminha com os ombros erguidos, com o nariz, não o nariz empinado, mas com o pescoço, né? Olhando para o alto, com a cabeça olhando para o alto. A gente não anda encurvado, olhando para o chão e triste. Às vezes a gente pode até ter momentos complicados, até momentos desafiadores, mas a gente caminha olhando para os céus. E o Senhor trouxe uma palavra no meu coração para uma nova postura. Uma nova postura. Você crê numa nova postura, numa nova identidade, num novo momento. Deus tem um novo momento para cada um de nós. Ele tem um novo momento para mim. Ele tem um novo momento para você. Ele tem um novo momento para cada um de nós.